convívio social e meio ambiente. Cidadania. Cidadania é o exercício pelo cidadão dos direitos e deveres que lhe são outorgados pelo Estado e pela sociedade. É a conquista da qualidade de vida, preservando a dignidade humana, a natureza e o meio ambiente. Ser cidadão significa lutar por seus direitos e em todos os espaços. Assumir o valor da cidadania significa reafirmar o valor da solidariedade contra o individualismo, da cooperação contra o valor da competição. Em resumo, podemos dizer que cidadania é o estado e qualidade de cidadão. O indivíduo, o grupo social e a sociedade. Indivíduo é um ser único, possui características herdadas ou adquiridas do meio onde vive e é diferente dos outros em relação a porte físico e personalidade. Grupo social é onde o indivíduo se insere procurando pessoas com afinidades comuns, onde estabelece contatos diretos e pessoais. Na sociedade, os contatos são indiretos e impessoais. Contudo, os grupos ali inseridos estabelecem padrões comuns de comportamento, exercitando seus direitos e deveres. O indivíduo e a sociedade. Todo indivíduo necessita da sociedade para sobreviver, seja produzindo bens de consumo, seja comprando produtos para suas necessidades. É devido à interação dos indivíduos com a sociedade que se tem melhor qualidade de vida. Trabalhando e pagando impostos, temos água tratada, luz e benefícios como aposentadorias e assistência médica. Diferenças individuais. A sociedade tem todos os tipos de indivíduos. Se citarmos o Brasil como exemplo, sabe-se que a nossa sociedade é composta por europeus, africanos, asiáticos, entre outros. Então imagine quanta diferença há na formação das pessoas. Mesmo porque cada um de nós temos nossa própria personalidade e pensamos e agimos diferente dos outros. Mas tudo isto é benéfico para a sociedade, pois as diferenças de ideias fazem nascer novos conceitos e renovação de padrões de comportamento. Relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é a capacidade de se relacionar com grupos ou sociedades, visando sempre melhorar a qualidade dos relacionamentos. Sociedades que procuram desenvolver mais seus relacionamentos interpessoais são mais cooperativas e tiram maior proveito do trabalho em equipe. Mas há também conflitos, principalmente entre países com interesses contrários uns dos outros, que podem gerar até guerras. Neste caso, está claro que há necessidade de se aprimorar os relacionamentos. Meio ambiente. Meio ambiente é tudo que nos cerca: o ar, a água, as árvores, os animais, incluindo nós, os seres humanos. O homem, seja por necessidade ou vaidade, vem modificando drasticamente o meio onde vive, o que poderá causar a médio prazo catástrofes capazes de alterar o ritmo natural de desenvolvimento do meio ambiente. A poluição. Poluição é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos resultantes da atividade humana. A poluição causada pelos veículos. O veículo automotor é hoje o maior poluidor do planeta. Pagamos caro pelo conforto oferecido pelos carros, caminhões e ônibus. Os veículos movidos a álcool, gasolina, diesel e gás natural deixam na atmosfera monóxido de carbono, gás carbônico, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, aldeídos e chumbo. Hidrocarbonetos, HC, conjunto de gases que contém hidrogênio e carbono e podem provocar doenças no sangue. Óxidos de nitrogênio, NO, são gases que se combinam com o nitrogênio e o oxigênio do ar quente do motor. Na atmosfera, eles se oxidam e formam outro gás, o NO2, que irrita os olhos, garganta e nariz. Dióxido de enxofre, SO2. São gases que combinam com o vapor da água do ar, transformando-se em ácido sulfúrico que retorna à Terra em forma de chuva ácida.
Aldeídos, AA. São gases gerados pela queima do álcool. Na atmosfera, eles se transformam em outros gases altamente reativos, provocando irritação nos olhos e crise asmática. Como reduzir a poluição causada pelos veículos? O proprietário de veículo deve se preocupar em fazer manutenção preventiva no motor e outros equipamentos, como escapamento, visando melhorar o desempenho do veículo e reduzindo a poluição. A indústria vem desenvolvendo equipamentos antipoluentes capazes de minimizar o efeito dos gases tóxicos, como, por exemplo, canister, colocado na saída do tanque, absorve os vapores do combustível, enviando-os para a câmara de combustão. Catalisador, localizado antes do escapamento, transforma os gases tóxicos que saem do motor em gás carbônico, nitrogênio e água. Sonda lambda, mede a concentração de oxigênio nos gases expelidos pelo motor e transmite a qualidade desses para a injeção eletrônica, que controla a dosagem de ar combustível, processando a mistura ideal. Alternativas menos poluentes. Os biocombustíveis já fazem parte da busca por alternativas de combustíveis menos poluentes e de fontes renováveis, gerando grande interesse de pesquisa aprofundada em vários países. O álcool polui menos que a gasolina e a gasolina polui menos que o diesel. Gás natural ainda é pouco usado no Brasil, mas polui menos que os outros combustíveis. Óleos vegetais estão sendo testados como alternativa para melhorar o diesel. Uma forte tendência para os próximos anos dentro da indústria automobilística é a presença cada vez maior dos motores elétricos, que não emitem gases e são muito silenciosos. Poluição das vias de trânsito. Muito comum, porém prejudicial ao meio ambiente. É o lixo atirado pelo condutor ou passageiro dos veículos nas vias públicas ou abandonar objetos às margens de estradas e rodovias. Esta prática constitui infração média, 4 pontos. Poluição sonora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os níveis de ruídos toleráveis para o descanso é de 35 a 45 decibéis, unidade utilizada para medir a intensidade do som. Até 55 decibéis ainda é suportável. De 55 decibéis a 80 decibéis, a saúde começa a ser afetada. De 81 decibéis a 120 decibéis, a saúde é profundamente afetada. De 120 decibéis em diante, provoca surdez irreversível, dores de cabeça, insônia, dispersão, agitação, irritação com tendência a comportamento agressivo. Chuva ácida. O dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio estão presentes na natureza devido à decomposição de plantas e erupção de vulcões. Seu efeito na natureza não chega a ser danoso devido à pouca quantidade expelida. Estes mesmos gases são também expelidos pelas chaminés das fábricas e escapamentos dos veículos em quantidades exageradas, formando a chuva ácida, que ao cair na terra contamina a água e provoca desfolhamento das árvores. A camada de ozônio. A camada de ozônio está situada em uma faixa que varia de 20 a 25 km de altitude e protege a Terra contra raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Alguns produtos fabricados pelo homem, entre eles o CFC, clorofluorocarbono, estão destruindo esta camada, formando o chamado buraco na camada de ozônio. Especialistas estão afirmando que o buraco na camada de ozônio tende a se fechar, haja visto que o CFC, que era largamente usado em sprays, geladeiras e ar-condicionado, vem sendo substituído por outros gases menos nocivos. Efeito estufa. O efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. No efeito estufa normal, as radiações solares retornam ao espaço, refletindo para a Terra somente o calor necessário. No efeito estufa fora do normal, o excesso de poluição retém mais calor, impedindo seu retorno para o espaço. O principal causador do efeito estufa é o gás carbônico. Produtos perigosos.
Embora cercado de inúmeros cuidados, o transporte de produtos perigosos ainda causa muitos acidentes, poluindo a água e o ar nos locais envolvidos. Para transportar produtos perigosos, categorias B, C, D ou E, ser maior de 21 anos e conclusão do curso MOP, Movimentação de Produtos Especiais. O veículo que transporta produtos perigosos deverá ser identificado com o painel de segurança na cor laranja, contendo a classe de risco e o número da ONU, e o rótulo de risco, um losango de cor determinada pela classe de risco do produto. Classe 1. Explosivos. São substâncias que, ao explodir, podem espalhar fragmentos no raio de 600 metros. Exemplo, dinamite, nitrocelulose, pólvora. Classe 2. Gases. Exemplos: oxigênio, acetileno, GLP, gás liquefeito de petróleo, que torna-se liquefeito sob pressão em temperatura normal. Classe 3. Líquidos inflamáveis. Exemplos: álcool, gasolina, querosene, benzina, acetona. Classe 4. Sólidos inflamáveis. São substâncias que apresentam combustão espontânea, como o enxofre, o fósforo branco, alumínio em pó, carvão vegetal, entre outros. Classe 5. Substâncias oxidantes. São substâncias que liberam oxigênio, portanto, estimulam a combustão. Exemplos: água oxigenada, nitrato de amônia, peróxidos, oxigênio líquido e oxigênio gasoso. Classe 6. Substâncias tóxicas. Substâncias tóxicas liberam gás ou vapor venenoso. Infectantes contêm micro-organismos infecciosos, micróbios. Classe 7. Substâncias radioativas. Substâncias radioativas são aquelas que irradiam. Exemplos: urânio, tório, césio, cobalto, irídio, americio. Classe 8. Corrosivos. Corrosivos são substâncias que causam danos ambientais, como os ácidos em geral e soda cáustica. Classe 9. Substâncias perigosas diversas. São substâncias que alteram suas propriedades dependendo da adição de outras substâncias. Órgãos responsáveis pelo controle ambiental: IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. DETRAN, Departamento de Trânsito. DER, Departamento de Estradas de Rodagem. SMMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.